Jesus, glória a Deus, mais um momento da nossa leitura bíblica. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer ao Pai por essa oportunidade. Quero exaltar o teu nome, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor, Pai, aleluia, é o Deus que nos dá sabedoria, entendimento, nos dá capacidade, ó Deus, de entender a tua palavra. Assim, ó Deus, nós te louvamos. Amém. Jó, capítulo de número 34. Respondeu mais Eliú, dizendo: Ouvi, vós sábios, as minhas razões, e vós entendidos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como ao paladar experimenta a comida. O que é direito escolhamos para nós, e o conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: Sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável. Embora eu esteja sem transgressão, que homem há? Há como Jó, que bebe a zombaria como água, e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade e anda com os homens ímpios? Porque disse: De nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Portanto, vós homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja o praticar a maldade e do Todo-Poderoso a cometer a perversidade. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. Também a verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juiz. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem fez todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto. Inclina os ouvidos ao som da minha palavra. Porventura, o que odiasse o direito se firmaria? E tu condenarias aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á um rei, ouviu? Ou os príncipes, ó ímpios? Quanto menos aquele que não fez acepção das pessoas de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras das suas mãos. Eles, num momento, morreram, e até à meia-noite os povos são perturbados, e passam, e os poderosos serão tomados não por mão humana, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondem os que praticam a iniquidade, porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo, para fazer ir a juízo diante dele. Quebranta os fortes, sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras de noite, os transtorna e ficam moídos. Ele os bate com ímpios que são à vista dos espectadores, porquanto se desviaram dele, e não compreenderam nenhum dos seus caminhos. De sorte que o clamor do pobre subisse até ele, que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar? Seja isto para com o povo, seja para com um homem só, para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade, quem a Deus disse, suportei castigo, não ofenderei mais, o que não vejo, ensina-me tu, se fiz alguma maldade. Nunca mais hei de fazer? Virá de ti como há de ser a recompensa para que tu a rejeites? Faze tu, pois, e não eu a escolha. Fala o que sabes. Logo que sabes, os homens de entendimento dirão comigo, e o homem sábio que me ouvir. Jó falou sem conhecimento, e às suas palavras falta prudência. Pai meu desejo é que Jó seja provado até o fim, pelas suas respostas a homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta a transgressão. Entre nós bate palmas e multiplica contra Deus as suas palavras. Jó, capítulo de número 35. Respondeu mais Eliú, dizendo: Tens por direito dizeres maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste: De que te serviria? Que proveito eu tiraria mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que são mais altas do que tu. Se pecares, que efetuará contra ele?
Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se for justo, que lhe darás, ou que receberá ele da tua mão? A tua impiedade faria mal ao outro, tal como tu, e a tua justiça aproveitaria ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por causa do braço dos grandes. Porém, ninguém diz: onde está Deus que me criou, que dá salmos durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamo, porém, ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste, que o não verás, juízo há perante ele. Por isso responderá, espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda não se exerce, nem grandemente considera arrogância. Logo Jó em vão abre sua boca, e sem conhecimento multiplica palavras. Capítulo de número 36. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que tem perfeito conhecimento. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força e sabedoria. Ele não preserva a vida do ímpio e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos, antes estão com os reis da terra, no trono. Ali os assenta para sempre, e assim serão exaltados. E se estão presos em grilhões, amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. Abre-lhes também os seus ouvidos para a sua disciplina, e ordena-lhes que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em bem, e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, a espada serão passados, expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os, eles não clamam por socorro. A sua alma morre na mocidade, e a sua vida perece entre os impuros. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da boca da angústia, para um lugar espaçoso em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa estarão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio, o juízo e a justiça te sustentam. Porque há furor, guarda-te de que não sejas atingido pelo castigo violento, pois nem com resgate algum te livrarias dele. Estimaria ele tanto suas riquezas? Não, nem ouro, nem todas as forças do poder. Não suspires pela noite em que os povos sejam tomados no seu lugar. Guarda-te e não declines para a iniquidade, porquanto isso escolheste para antes que a aflição. Eis que Deus é excelso em seu poder. Quem ensina como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe dirá, tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra, que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós não o compreendemos. E o número de seus anos não se pode esquadrinhar, porque faz miúdas as gotas das águas que do seu vapor derramam a chuva, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura pode alguém entender as suas extensões das nuvens e os estalos da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre as profundezas do mar, porque por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as nuvens encobre a luz e ordena não brilhar, interpondo a nuvem, o que nos dá a entender o seu pensamento, como também é um gado acerca do temporal que sobe. Capítulo de número 37. Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi a indignação da sua voz e o sonido que está da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até os confins da terra. Depois disto ruge uma voz, ele troveja com a sua voz majestosa, e ele não os detém. Quando a sua voz é ouvida,
Com a sua voz, troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Porque a neve diz, cai sobre a terra, como também a garoa e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. E as feras entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Da recâmara do sul sai o tufão, e do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as grossas nuvens e espalha as nuvens com a sua luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se lhe espalham em redor, para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo na terra. Seja que por vara ou para a sua terra, ou por misericórdia se faz ou cair, faz vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, para considerar as maravilhas de Deus. Porventura sabes como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as tuas roupas aquecem quando do sul acalma sobre a terra? Ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que eu tenho falado? Ou desejaria um homem que fosse devorado? E agora não se pode olhar para o sol, que resplandece nas nuvens, quando o vento, tendo passado, o deixa limpo. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o teme os homens, ele não respeita os que se julgam sábios de coração. Capítulo de número 38. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde tu estavas quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas suas bases? Ou quem assentou a sua pedra da esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas? Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostrastes à alva o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra, aos ímpios fossem sacudidos dela, e se transformasse como barro sobre o selo, e se pusessem como vestidos. E dos ímpios se desvia sua luz, e o braço altivo que se quebrante. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo? Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-me saber se sabes tu tudo isto. Onde está o caminho onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que a tragas aos seus limites e para que saibas as veredas da tua casa. De certo tu sabes, porque já então era nascido, e por ser grande o número dos teus dias. Ou entrastes tu aos teus tesouros da nuvem, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há homem, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva.
A chuva porventura tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? De que ventre procedeu o gelo e que gerou geada do céu? Com debaixo de pedras as águas se endurecem e a superfície do abismo se congela. Ou poderás tu ajuntar as delícias dos sete estrelos ou soltar os cordéis do Orion? Ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Sabe tu as ordenanças dos céus, ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até a nuvem, para que a abundância das águas te cubra? Ou mandarás aos raios para que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria do íntimo, ou quem deu a mente ao entendimento? Quem numerará as nuvens com sabedoria, ou os odres dos céus, quem os esvaziará? Quando se funde o pó numa massa e se apegam os torrões uns aos outros, porventura caçarás tu presa para a leoa, ou saciarás a fome dos filhos dos leões, quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Capítulo de número 39. Sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm filhos, ou observaste as servas quando dão suas crias? Contará os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Quando se encurvam, produzem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se enrijam, crescem com trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês, e quem soltou as prisões ao jumento bravo, a qual dei o ermo por casa e a terra salgada por morada? Ri-se do ruído da cidade, não ouve os muitos gritos do condutor. A região montanhosa é o seu pasto, e anda buscando tudo que está verde. Ou querer-te-á servir o boi selvagem, ou ficará no teu curral? Ou com corda amarrarás no arado ao boi selvagem? Ou escavará ele os vales após ti? Ou confiarás nele por ser grande a sua força? Ou deixarás a seu cargo o teu trabalho? Ou fiarás dele que te torne o que semeaste e recolha na tua ira? A avestruz bate alegremente as suas asas, porém são benignas as suas asas apenas. Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode pisar, ou que os animais do campo os podem calcar. Endurece-se para com seus filhos como se não fossem seus. Em vão é seu trabalho, mas ele está sem temor, porque Deus a privou da sabedoria e não lhe deu entendimento. A seu tempo se levanta o alto e ri-se do cavalo do que vai montado nele. Ou darás tu força ao cavalo e revestirá o seu pescoço com crinas? Ou espantá-lo-ás como ao gafanhoto? Terrível fogoso respirar das suas ventas, escarva a terra e folga na sua força e sai ao encontro dos amados. Ri-se do temor e não se espanta e não torna atrás por causa da espada. Contra ele rangem a aljava, o ferro flamenta da lança e do dardo, agitando-se e indignando-se serve a terra, e não faz caso do som da trombeta. Ao soar das trombetas diz, eia, e cheira de longe a guerra, e o trovão dos capitães e o alarido. Ou voa o gavião pela sua inteligência e estende-se as suas asas para o sul? Ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho? Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe, e seus filhos chupam sangue, e onde há mortos, ali está ela. Capítulo de número 40. Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo, porventura o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem repreende assim a Deus
responda por isso. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão põe na boca. Uma vez tenho falado, e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Cinja agora os teus lombos como homem. Eu te perguntarei, e tu me explicarás. Porventura também tornarás tu vão meu juízo? Ou tu me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira, e atenta para todo o soberbo, abate-o. Olha para o todo soberbo e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, e ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu a ti confessarei que a tua mão direita te poderá salvar. Contemplas agora o behemote que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos seus músculos do seu ventre. Quando quer move a sua cauda, como cedro os nervos das suas coxas, então entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como os barros de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus, o que o fez o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo fogam. Deitam-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem, como com a sua sombra, os salgueiros do ribeiro cercam. Eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Podê-lo-iam, porventura, caçar a vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Capítulo de número 41. Poderás tirar com anzol o Leviatã, ou ligarás sua língua com uma corda? Podes pôr um anzol no seu nariz, ou com um gancho furar sua queixada? Porventura multiplicará as suas súplicas para contigo, ou brandamente fará ele ainda contigo, ou tomarás tu por servo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou o repartirão entre os negociantes? Encherás sua pele de ganchos, ou a sua cabeça com os arpões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo, pois não será o homem derrubado só ao vê-lo. Ninguém há tão atrevido que a despertá-los se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem a graça da sua compostura. Quem descobrirá a face da sua roupa? Quem entrará na sua couraça dobrada? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois ao redor dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma fechada como um selo apertado. Uma a outra se chega perto que nem o ar passa por entre elas. Umas outras se ligam, tanto aderem entre si que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si. Cada um está firme nele e nenhum se move. Seu coração é firme como uma pedra e firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes.
em razão dos seus abalos se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, esse não poderá penetrar, nem lança dardos ou flechas. Ele considera o ferro como palha e o cobre como pau podre. A seta o não fará fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas e ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre coisas pontiagudas como a lama. As profundezas faz ferver como a panela, torna o mar como uma vasilha de unguento. Após se deixa uma vereda luminosa, parece o abismo, tornando em brancura de cabelos. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Capítulo 42 de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum de teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto com o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo a Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitar, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós falaste de mim o que era reto com meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofá, o namita, e fizeram com o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto antes o conheceram, e comeram com ele pão em casa, e se esconderam dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 jumentas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Amém? Que Deus abençoe, e concluímos o livro de Jó para a glória de Deus.